As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Alô, Lúcio Pachter, bom dia. Bom dia, Jafra. Vamos conversar hoje sobre os discursos, as vivências indiretas. Inicialmente, há uma parte imensa e importante na vida que ocorre por elementos laterais, por questões periféricas, por coisas assim que são tangenciais. Essas vivências, geralmente, elas conseguem ocorrer nas imediações dos atos, das ações diretas. Deixa que eu explicar um pouquinho essa questão com exemplos. Vamos supor assim, um rapaz que chegou à conclusão que o namoro não dá certo. Então ele procura a menina, explica para ela que realmente o namoro tem que acabar, infelizmente, que ambos já não se dão bem, ela concorda com isso. Ambos conversam de uma maneira limpa, clara, não há qualquer questão que fica pendente quanto a isso. A própria menina se convence profundamente que a questão realmente deve andar por aí, que eles têm que acabar e tudo, e termina o namoro. Bem, acontece que às vezes é aí que vai começar o principal fator. Esta menina, ela conhece ou já conhecia um primo desse rapaz, acaba namorando, acaba se casando e sendo feliz com o primo desse rapaz. Quer dizer, ela trocou um grande amor por uma amizade profunda, bonita, e acabou vivendo por aí. Sabe, Jofa, faz alguns anos isso, eu atendi uma senhora que ela não conseguia de modo algum ser ouvida pelos filhos, ela não conseguia conversar, não conseguia desabafar, nada disso com os filhos. Todo um amor que ela tinha, as palavras, aliás, ela escreve até hoje muito bem. Tudo isso ela não conseguia endereçar aos filhos dela. Mas ela conseguiu tudo isso adotando uma criança. E conseguiu viver profundamente a maternidade dela com essa criança que ela adotou. Se a gente levar isso que estamos conversando para os fatores históricos, os exemplos são muitíssimos. Olha, me ocorre agora, por exemplo, na Constituição Espanhola, lá de 1800 e tanto, como era o voto, né, que acabou nos influenciando aqui no Brasil. Se formos à Grécia, por exemplo, tem a tragédia de Eurípides. Na tragédia dele, o coro era um elemento simplesmente secundário, periférico. Sabe, a encenação é que ocupava o papel central, a vestimenta, a indumentária, isso era o central. Agora, o que é fundamental aqui é que muitas vezes o que é indireto, o que é periférico, essa vivência, o discurso periférico, muitas vezes isso é que dá suporte ao que é central, quando não ocupa diretamente o papel central. Bem, aqui algumas considerações muito importantes. Algumas pessoas vivem isso. Elas buscam viver os discursos, as vivências indiretas. Os caminhos para tais pessoas em certas questões nunca são retos. São sempre sinuosos, são dúbios, às vezes de difícil compreensão. E isso não é errado, isso não é feio, isso não é patológico. Isso é um modo de ser no mundo. Isso não é melhor ou pior do que qualquer outra coisa. E como a gente tem conversado já no segundo ano de conversas aqui, na Som Maior Premium, são características existenciais. Na filosofia clínica não há mais essa coisa da doença, mas de características. Né? Não há mais como coisificar a pessoa. Bem, mas como identificar isso? Né? Como saber se, quando estamos lidando com uma pessoa, se estamos diante de um discurso indireto, quer dizer, estamos lidando com uma coisa que na verdade é outra, ou se de fato estamos falando da mesma coisa? A primeira questão aqui, Jafar, é que nem sempre isso é simples e fácil. Muitas vezes há uma confusão tremenda aqui, várias coisas ocorrem e a gente fica realmente perdido. E vai descobrir isso muito tempo depois. E não que isso faça diferença, para muitas pessoas não faz.
Agora, conhecendo a pessoa, pela historicidade dela, aos poucos, pode-se ser constatado muitas vezes se estamos diante de uma vivência direta ou indireta, uma coisa lateral, periférica. De um modo geral, isso tudo varia, né, e pode se mesclar de várias maneiras. A própria pessoa que vive um discurso indireto nem sempre sabe que está vivendo isso. E aqui a gente fica diante de várias possibilidades, né? Primeiro, às vezes a pessoa acha que está acontecendo um grande amor na vida dela, que ela está vivendo um grande amor, e às vezes o que está rolando é uma grande amizade, é um encontro, uma coisa que não tem aquela carga afetiva toda. Outras vezes a pessoa pode estar pensando em tratar de um assunto, né, e quando vai ver, estava todo o tempo lidando com uma outra situação, que nada tem a ver com aquilo. Olha, há tantos exemplos, sabe? Esses dias eu ouvi uma menina falando que o rapaz queria e a convidou muitas vezes para ir à praia. E quando chegou lá, não é porque ele queria estar com ela, aliás, não tinha nada a ver com ela. A questão era outra e tudo mais. E quando ela descobriu, isso não a deixou triste, não a deixou magoada, porque foi bom igual. O que é fundamental aqui é entender que muitas vezes, nesses desencontros, é que as pessoas acabam se encontrando. Muitas vezes é só assim que algumas pessoas conseguem se encontrar. Se for um caminho em linha reta, elas acabam se perdendo. Jafa, quero agradecer. Agora sigo em direção à fronteira com a Argentina. Tenho aulas lá no final de semana. E na próxima semana voltamos a conversar aqui na Som Maior Prêmio.